versículo 10. Romanos 14, 10 começa assim: mas tu, porque julgas teu irmão? Ou tu igualmente, porque desprezas teu irmão? Porque todos havemos de comparecer diante do tribunal de Deus. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito Santo falando e nos induzindo a crer, a obedecer a tua palavra. Esconda-me atrás de ti, que a carne não se manifeste, que o homem não se manifeste, mas que o Senhor possa falar, agir, fazer aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Bom, em primeiro lugar, a quem Paulo está se referindo aqui no texto, quando ele fala, todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Em primeiro lugar, você deve entender que existirá pelo menos 3 julgamentos no grande dia. Nós temos um julgamento que é chamado de julgamento dos crentes. Quando nós mencionamos a palavra crentes, não é o evangelho, não é o que segue uma placa denominacional. Entenda, crente não é o crente da Assembleia, crente não é o crente da Batista, não é o crente da Profetizando. Crente é aquele que foi lavado e remido no sangue de Cristo, que entregou a sua alma, que confessou Ele como seu único e suficiente Salvador, como nós sabemos em Romanos capítulo 10, com a boca e com o coração. Então o crente não é o crente porque ele frequenta uma igreja evangélica. Crente, ele é o crente porque ele é crente em Jesus Cristo. Então, no entanto, nós entendemos que haverá 3 julgamentos: o julgamento dos crentes em Cristo, o julgamento dos ímpios, daqueles que não são crentes em Cristo, também não importando a placa, e o julgamento dos anjos caídos, mais conhecido como demônios. Esse julgamento aqui mencionado por Paulo, todos havemos de comparecer perante o julgamento, é o julgamento dos crentes, é o julgamento dos salvos. E Paulo aqui menciona a importância de prestar contas, de maneira ou da maneira como cada um desses crentes salvos viveram aqui na terra. Veja na sua Bíblia, em 2 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 8 ao versículo 11, como Paulo vai falar a nós acerca desse julgamento, o julgamento dos salvos. Agora preste atenção, você vai perceber que mesmo tendo sido salvo, haverá julgamento. Por essa muitos não esperavam, mas mesmo tendo Jesus e tendo sido salvo, haverá uma prestação de contas e um julgamento que haverá também punições, disciplinas, até mesmo severas. Eu vou te perguntar: existe algo mais importante do que ser salvo, gente? Responda para mim. Obviamente existe. A salvação é o mais importante para quem ainda não é salvo. E para quem é salvo, o que é o mais importante? É isso que você vai aprender aqui nessa noite. Tem gente que fala, o que importa é ir para o céu. Esse é o maior erro religioso mencionado na igreja pós-moderna. O que importa é ir para o céu, lavar chão, morar na esquina, ser lixeiro nas ruas de ouro, dar uma cavadinha ali. O que importa é ser salvo. Esse é o grande equívoco da igreja. Você vai perceber que o que importa não é ser salvo. Toda salvação é seguida de uma missão. Não existe salvação sem missão. Todo mundo veio a esse mundo com um propósito e um destino. E hoje você vai aprender a diferença entre missão, propósito e destino. São 3 coisas distintas: missão, propósito e destino. Paulo fala aqui na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 8 a 11, e ele diz assim, preferimos estar fora desse corpo, pois então estaremos no céu com o Senhor. Ele fala que ele
queria era estar morto mesmo, que aí ele estaria com Cristo. O cara era doido. E ele diz assim: assim o nosso objetivo aqui na terra é agradar ao Senhor sempre, quer esteja no corpo ou quer esteja fora do corpo. Aí ele diz: pois todos iremos comparecer diante do tribunal de Cristo para sermos julgados, e então receberemos, olhe bem, o que merecemos pelo bem ou o mal que tivermos feitos por meio de nosso corpo. Ele está falando todos. Veja que Paulo não se exclui do julgamento, ele se inclui. Ele diz: todos nós iremos comparecer diante desse julgamento para receber pelo bem ou pelo mal que tivermos feito por meio do corpo. E ele diz assim: é por conhecermos, e ele usa o juízo, o julgamento do tribunal de Cristo como solene temor do Senhor, que trabalhamos nos esforçando tão duramente para convencer os outros. Por esse texto aqui fica evidente que Paulo não está falando do julgamento dos ímpios, que é o julgamento do trono branco, o famoso juízo final. Esse julgamento não é o juízo final, é o chamado tribunal Bema. Bema, por ser o tribunal de Cristo, é o tribunal do julgamento dos salvos, dos crentes. Os ímpios irão comparecer diante de Deus no juízo final. Os crentes irão comparecer diante de Cristo no tribunal de Cristo. Vamos caminhar um pouco depois de sairmos da introdução e aprendermos como que vai funcionar esse processo. Primeiro, nós vamos chamar de decisões eternas. Presta atenção. Tudo que você faz no seu corpo determina a eternidade fora do corpo. Eu vou dizer de novo. Tudo que você faz no corpo determina a eternidade fora do corpo. Primeiro ponto: a maneira com que você lida com o sangue de Cristo versus pecado, sangue de Jesus versus pecados. Interpretar de maneira errada essas duas situações, o sangue de Cristo pelo pecado, e interpretar o pecado de maneira errada, compromete a sua eternidade. A maneira com que você lida com o sangue de Jesus versus pecados determina aonde você passará a eternidade. A maneira com que você lida com as boas obras determina como você passará a eternidade. Eu vou dizer de novo. A maneira com que você lida com o pecado e com o sangue de Jesus determina aonde você vai passar a eternidade. A maneira com que você lida com as boas obras determina como você passará a eternidade. Espero que você tenha me entendido. Os julgamentos ou decisões proferidos nesse tribunal de Cristo, que é o tribunal que julgará cada salvo, cada crente, eles serão julgamentos eternos. Esse julgamento não vai determinar aonde você vai passar a eternidade, porque você já está lá. A partir do momento que você chega no tribunal de Cristo, já significa que você está salvo. Esse julgamento vai determinar como você vai passar toda a sua eternidade. E como cristãos, nós seremos julgados por duas áreas na nossa vida. Primeiro, o nosso envolvimento na edificação do reino de Deus aqui na terra, falando de estruturas. Pastor Emerson há pouco falou de ajudar os pobres, os necessitados, cestas básicas, orfanatos, órfãos, viúvas, missões. Eu quero que um dia você vá comigo na África. Eu tenho um grande amigo meu lá na Inglaterra, amigo pessoal, que ele falou assim: pastor, eu vou com você na África. Eu falei: cara, você não pode ir na África. Você é um jogador de seleção brasileira, é o William. Se você for lá, você vai complicar para mim. Ele falou: pastor, eu dou uma disfarçada. Eu ponho um bigode, eu me pinto loiro, que ele é bem moreninho. Ele falou: mas pastor, eu tenho que ir, porque eu quero ver aquilo de perto, eu quero ajudar, eu quero fazer. Irmão, deixe-me te dizer uma coisa:
e se envolve estruturalmente na implantação do reino de Deus, seja de uma igreja, seja de um orfanato, seja de qualquer outra coisa, você será cobrado ou recompensado por isso. Nós seremos cobrados em duas frentes: implantação estrutural do reino de Deus e implantação invisível do reino de Deus. Você implanta estruturalmente o reino de Deus e você implanta de uma maneira invisível, ou seja, edificar vidas e edificar coisas, trazer pessoas a Cristo. 1 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 15, você vai ver o apóstolo São Paulo comparando uma pessoa a um edifício, e ele vai dizer que nós edificamos pessoas como edificamos coisas. No entanto, as pessoas são comparadas à edificação de uma estrutura para Deus. Veja o que ele fala aqui, 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 15, ele começa assim dizendo: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, qual é? Jesus Cristo. E ele começa assim: agora, se alguém edifica sobre esse fundamento, o faz com ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha. Ele diz: manifesta será a obra de cada um, pois o dia está com D maiúsculo, o julgamento do cristão o declarará, pois será revelado pelo fogo, e o fogo provará qual foi a obra de cada um, ou seja, a qualidade do que você fez. Paulo agora diz que quando você edifica, você tem edificação de coisas terrenas e você tem edificação de coisas eternas. As coisas terrenas aqui são simbolizadas por madeira, feno e palha, e as coisas eternas aqui são representadas por ouro, prata e pedras preciosas. E Paulo pergunta: cada um de nós estamos edificando algo. Ou você edifica coisas terrenas, ou você edifica coisas eternas. 1 de Pedro, capítulo 2, no verso 4 e 5, o apóstolo São Pedro, falando ainda sobre esse edifício, ele diz: chegando-vos, pois, a ele, a pedra viva. E ele diz assim: escolhida por Deus e preciosa. Agora ele fala de nós: vós sois como pedras que vivem, edificando uma casa espiritual. Você percebeu? Diz: eu sou um edifício para Deus. Fala mais alto. Então, ou você edifica a estrutura do reino, e você também edifica o reino invisível. Jesus falou sobre o reino invisível. Ele diz: o reino de Deus está em nós. Então, o reino de Deus são pessoas, e as pessoas precisam estar, habitar e ir em um reino logístico. Mas não fazer um culto no templo? Onde é que nós vamos colocar as crianças famintas? Na rua? Nós temos que tirá-las. Então, obviamente, o reino invisível deve ser conduzido a um reino logístico. Você entende o que eu estou falando, amém? Dentro desse fundamento, nesse julgamento do tribunal de Cristo, haverá também recompensas e punições. Abra sua Bíblia, segunda do apóstolo João, no capítulo 1, no versículo 8. Segunda carta de João, capítulo 1, versículo 8. Ele diz assim, olha que coisa tremenda. Ele diz assim: cuidem para que não percamos o que nos esforçamos para obter. Fala assim, cuidado para vocês não destruir a obra que nós apóstolos fizemos. É só o que muitos estão fazendo, gente. Não todos, mas muitos. E ele diz assim: para que recebamos uma completa recompensa. Viu o texto? Se o apóstolo João diz que nós devemos correr, trabalhar, aproveitar para recebermos uma completa recompensa, haverá pessoas que receberão a metade de uma recompensa, nenhuma recompensa, e outras uma completa recompensa.
Gente, esse texto aqui não está falando da salvação, porque ela é por graça, sem esforço humano. Se ele fala que você tem que trabalhar, se esforçar para receber uma completa recompensa, ele está falando dos famosos galardões. Diga amém. Então é fato que nós seremos recompensados por Deus no dia do julgamento dos crentes. E eu vou te dizer uma coisa: é bíblico, é comum você trabalhar para Deus esperando a recompensa. Não é bíblico você trabalhar esperando a recompensa de homens, mas é bíblico você trabalhar esperando a recompensa de Deus. Olha, quem viu a entrevista do Jô Soares no Faustão? Não sei quem entrevistou quem até hoje, porque ali você não sabe, é uma briga de voz no escuro, ver quem está falando ou quem deixa o outro falar. Mas eu acho que uma das melhores entrevistas que eu vi até hoje foi do Jô Soares ao Faustão, e o Faustão ao Jô Soares, só que o programa era do Jô Soares. Eu tinha uma outra visão do Faustão, mas ali eu descobri que o camarada, o coração é do tamanho dele, que é um coração muito grande. Ele não queria que mencionasse, mas a coisa vazou, que durante a vida toda dele, ele já deu mais de 295 casas para funcionários dele. Ele constrói e dá. E a única coisa que ele pedia era que não se falasse, não esparramasse isso. Não tem como impedir que um negócio desse venha à tona. Aí, alguém me perguntou: pastor, esse cara fazendo essa coisa tão boa, ele vai ser salvo? Eu falei assim: não, querido. Efésios 2, versículo 8 diz: pela graça sois salvos por meio da fé. E verso 9 diz: não vem de obras, para ninguém se gloriar e dizer eu fui salvo porque eu fiz coisa boa. É pela obra de Cristo que somos salvos, não importa o bem que você fez. Agora, quando essa obra do Faustão é contada, se ele não entregar a vida a Jesus, não entender o processo da salvação, nenhuma vez. Mas o dia que ele confessar a Cristo, tudo o que ele fez será contabilizado na sua salvação. É lindo ou não é? É fantástico. Deus é um Deus justo. Não importa se ele conhecia Deus, se ele não conhecia. A partir do momento, veja, o camarada é tão bom que só falta ser cristão, falta tudo. Eu costumo dizer que nós teremos um modelo de cristianismo perfeito se uníssemos as obras dos espíritas e alguns católicos com a fé dos cristãos. Nós teríamos um modelo de um cristão perfeito, as boas obras com a fé da justificação pela graça somente. Isso é poderoso, você entender isso, irmão, faz parte do nosso pilar de cristianismo. Porque você não é salvo pelas obras, mas você é salvo para as obras. E é disso que nós vamos falar aqui. Como você percebeu aqui, nós teremos recompensas completas. As Escrituras nos mostram que as recompensas eternas e as posições dadas neste reino de Cristo, que ele começa a medida, a sua recompensa ou punição começa a medida do momento que você morre. A partir do momento que você morre, você já começa a ser recompensado ou disciplinado. E o apóstolo ainda fala no verso 15: se a obra de alguém se queimar, o que você fez durante a sua vida vai sofrer dano, mas o tal será salvo, mas vai sofrer passando pelo fogo. Você percebeu? Veja que a Bíblia separa muito bem a sua salvação da sua recompensa. A salvação é pela graça. Como viver depois de salvo? É meritocracia puro. Mas o que importa é ir para o céu, né? A Bíblia diz que vai chegar crente lá, quando ele perceber que ele perdeu toda a sua recompensa, vai ter choro, lamento e ranger de dente. São preguiçosos que estão correndo atrás de prosperidade, mas a prosperidade só serve para ele. Você entende o que eu estou falando? Isso é como, irmão, você construir um edifício e ao final das contas tudo que você construiu ser queimado. Isso é como você pagar uma previdência
aposentadoria, o banco não tem mais nenhum centavo. Isso nos leva a um terceiro ponto na noite: preparando-nos para o nosso futuro eterno. Eu chamo isso de previdência eterna. O julgamento das nossas vidas eternas não deixará nada em oculto. Todas as coisas se tornarão visíveis e claras. É por isso que Paulo refere-se ao tribunal de Cristo como um solene, algo santo, solene temor do Senhor. Nesse tribunal o Senhor apresentará investigações profundas de nossas motivações, intenções, pensamentos, palavras, atos, etc, etc, etc. Eu não sei quanto a vocês, eu não quero só sobreviver ao tribunal. Eu não quero só passar por esse fogo, eu quero passar intacto nesse fogo. Eu não quero somente ser salvo passando pelo fogo, como perdendo em toda a minha recompensa e todo o meu galardão. Eu quero passar por ele de uma maneira intacta. Veja aí 2 de Pedro, capítulo 1, no versículo 10. Eu não posso decidir aonde vou passar a minha eternidade, porque isso é pela graça. Mas eu posso decidir como vou passar a minha eternidade, porque isso é por obras. Prossegue o texto de Pedro, diz assim: portanto, irmãos, empenhe-se, diga comigo, empenhe-se. Veja que não tem nada a ver com a salvação. Você não pode se empenhar na salvação. Jesus disse que qualquer um que tentar salvar a sua vida, perdê-la. Isso é sério, gente. Isso deve ser ensinado. Pedro diz assim: portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais para consolidar a sua salvação. Uau! Você pode imaginar como muitos cristãos ficarão chocados quando chegar o dia e descobrirem como vão passar a sua eternidade. Pedro diz que eu tenho que me esforçar para consolidar e confirmar a minha salvação. Agora olha para mim. Toda salvação é seguida de uma missão, com olhos no destino. Deixe-me te explicar. Missão, propósito, destino. Diga comigo. Todo mundo tem uma missão diferente do outro. Vocês vão ouvir isso aqui hoje. Todo mundo tem uma missão diferente do outro, mas ninguém tem um destino diferente do outro. O que é missão, o que é propósito e o que é destino? Vamos lá. Propósito é como você desempenha a missão para alcançar o destino. Eu vou dizer de novo: propósito é foco, missão é obediência, destino é o alvo. Propósito é viver focado na missão para não sair do seu destino. Já viu quando uma pessoa faz uma coisa que está fora de coisa, ele fala: que coisa sem propósito. O cara tem que estar focado, tem que estar sério, porque ele tem uma missão. Aquele é o trabalho dele, a missão. Ele tem que estar com a cabeça naquilo. Isso se chama fazer as coisas com propósito, para cumprir a missão, para alcançar o seu destino. Por isso que o apóstolo São Pedro diz, veja bem, toda salvação ela tem que ter uma missão. Não existe salvação sem missão. Charles Spurgeon dizia: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Ou você desce no buraco, ou você segura a corda para quem desce. Não existe meio termo no cristianismo, irmão. Não existe desigualdade no cristianismo. Agora você tem que entender o que é justiça e igualdade. O reino de Deus não é um reino de igualdade, ele é um reino de justiça. Por exemplo, não é justo um camarada dormir até meio-dia e
chegar no reino de Deus e ganhar a recompensa que você ganha trabalhando o dia inteiro. Mas a igualdade diz que ele tem que receber a mesma coisa, a justiça não. Entendeu a diferença de justiça e igualdade? O mundo, a moda hoje é o quê? Igualdade. No reino de Deus é um reino de justiça. E Pedro diz assim: trabalhe para provar que você é salvo. Veja bem, Efésios capítulo 2, versículo 10: porque somos feituras sua, criado em Cristo Jesus para as obras. Diga comigo: para as obras. Agora você percebeu que você não é salvo por obras, mas você é salvo para as obras. Isso significa que as obras não podem te levar para o céu, mas você tem que levar as obras para o céu. As obras não te salvam, mas a ausência delas pode provar que você não é salvo. Meu Deus. Porque você é salvo para isso. Veja, não só nesse ponto. Em Atos 1 e 8, Jesus, depois de ascender ao céu, ele vai dizer: então recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para ser testemunha. Veja, o Espírito Santo é dado para ser testemunha. Eu sou escolhido para dar fruto, e eu sou salvo para as obras. Percebeu? Aí Jesus me salvou, para quê? Não sabe, para ele fazer bonito, fazer selfie, dizer: está aqui meu povo, a multidão incontável. Você nasceu com um destino, cumprir uma missão e ficar focado. Qualquer coisa que impeça o seu destino é sair da vontade de Deus. Irmão, eu passo a minha vida inteira focado. Tem hora que eu tenho que me desligar. Tem que pegar a família, ir no cinema, tem que desligar. Minha esposa confisca o celular. Bem-aventurado marido que tem uma esposa bisbilhoteira. Ela cata as coisas da gente, lê as conversas, agora é comigo a conversa. Quem tem mulher bisbilhoteira está bem cuidado. Louva a Deus que a sua mulher é bisbilhoteira. Se não é, deve ser. Só os homens aí, diga amém. E vice-versa também, queridinha. Homem é mais desligado, mas deveria ser um pouquinho bisbilhoteiro também. Mas veja bem: foco, missão, propósito, destino. Ninguém nasceu por acidente. Ninguém nasceu porque tinha que nascer. Ele nasceu com um destino, com uma missão, com um propósito. Isso está escrito. Pedro diz: trabalhe para mostrar por que você foi salvo. Eu vos escolhi para que vades e des fruto. Jesus não te escolheu porque você dá fruto, ele te escolheu para dar fruto. Você não foi salvo para ser santo. Efésios 4 nos elegeu nele antes da fundação do mundo por sermos santos. Ninguém é salvo porque é santo. Você é santo se for salvo. Pedro diz: trabalhe para consolidar o chamado e a salvação de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais irão cair, e assim vocês estarão providos quando entrarem no reino de Deus. Percebeu que as suas obras é a sua previdência eterna? Você está provido para entrar na eternidade. Por isso que Jesus fala em Mateus 25, 21: quem é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Agora vamos apertar um pouquinho mais esse cinto. Até agora está light. Abra aí Efésios capítulo 2, no versículo 10. Deixa aberto. O texto diz assim, ó:
Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para... Olha o português experimental, uma preposição. Para, significa que tem uma setinha ali dizendo, para isso. É para isso que você nasceu. Para o que, gente? Para que andássemos por boas obras. Preste atenção na palavra do português, andássemos, e não andar. A palavra sugere que você tem um destino escrito, mas nem todos seguem por esse caminho. Está ali escrito, para que andássemos, deveria andar. Ou seja, está escrito, está ali cavado, mas não é obrigado a andar. Veja, Deus disse assim: sou eu que tenho os planos, que sei os planos para ti, planos de paz e não de mal, para lhes dar uma esperança e um futuro. Tudo já está escrito, mas eu tenho escolha de andar por isso ou não. Agora Deus já escreveu, mas Ele não me obriga a andar por isso, mas está lá, para que andássemos. E o texto diz: somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais, presta atenção, de antemão, lá antes da fundação do mundo, o Senhor escreveu para que andássemos por elas. Agora vamos analisar esses textos da Bíblia. Eu quero que você caminhe comigo aí. Salmo 139, no versículo 16. Agora vocês vão ficar chocados com esse conjunto de palavras que nós vamos ler aqui sobre as nossas obras escritas de antemão. Olha o que Davi fala aqui, ó. Tu me vistes antes de eu nascer, cada dia da minha vida foi escrito no teu livro, cada momento foi estabelecido antes que algum dele viesse a existir. Uau! Em primeiro lugar, a Bíblia diz que cada um de nós temos um livro com o nosso nome lá no céu. Barack Obama tem um livro, eu tenho um livro, você tem um livro, cada um de nós temos um livro nosso escrito lá no céu. Olha o que Davi diz: tu me vistes antes de eu nascer, e diz assim, ó, cada dia da minha vida foi escrito no livro. Uau! E ele diz assim, ó, cada momento foi estabelecido. Antes que algum momento viesse a existir. Veja, isso antes de você nascer. Aí você fala, então eu sou uma marionete? Não, mas deveria ser. Um camarada lá, esses comediantes meio ateu que está na moda agora, esses universitários ateu aí, está na moda. Quando chegou esses Pokémon aí, você viu que tinha uma fotinha do Pokémon assim, o Pokémon montado do pescoço de um camarada, ele com o celular assim, quem viu? Porque achar Pokémon é fácil, eu quero ver se achar Filemon na Bíblia, esse eu quero ver. Pokémon todo mundo acha, eu quero ver achar Filemon. Aí o Duvivier, eu acho que esse é o nome dele, esse camarada aí, ele pensou que ele ia esculhambar os cristãos. Ele pôs um cristão com a cabeça abaixada, um Jesus montado no pescoço dele e um cristão com a Bíblia assim na mão. Irmão, isso deu efeito ao contrário, porque esse é o sonho de todo crente, que nós fôssemos guiados a esse ponto por Cristo e a sua palavra, e não somos. Aí ele tirou o post. Deixa, rapaz, todo mundo roubou o post, falou, esse é meu sonho. Teve um camarada que falou assim, então eu sou uma marionete. Eu falei, eu queria que a minha vida fosse tão governada por Deus a ponto de fazer, faça isso, faça aquilo, aquilo outro. Mas não somos. E por que não somos?
Porque de toda a criação de Deus, nós somos a única que possui uma única coisa: livre governo, livre agência, domínio. Apesar de Deus não querer, Ele respeita isso. Ele te fez com isso. Adão tinha isso, os anjos tinham isso. Mas mesmo assim, Deus não deixou de escrever os planos para você, o seu destino pré-estabelecido. Não andamos por ele. Por isso que a palavra de Paulo é para que andássemos, não somos obrigados, mas deveríamos andar. Isso se chama destino. Veja Eclesiastes no capítulo 3, põe lá, nós vamos fazer uma pequena, rápida exposição aqui desse capítulo, para você entender sobre isso, sobre o seu destino. Pastor, tem como eu saber hoje qual é a vontade de Deus para a minha vida? Hoje você vai saber. Capítulo 3, versículo 11, diz assim, ó: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, e também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Uou! Você já tem no coração uma vontade de viver eternamente, e foi Deus que colocou. Mas uma eternidade com Ele. Nem tem doido nesse mundo que fala: eu quero ir para o inferno. Está claro isso aqui? Agora veja o verso 14 do capítulo 3 de Eclesiastes. Olha lá: compreendi ainda que tudo que Deus faz, o quê? Dura para sempre. Ao que Deus criou, nada pode acrescentar, de igual modo nada pode subtrair. Veja, o que Deus escreveu sobre você, cada momento da sua vida nesse livro, não pode acrescentar e não pode tirar. Você tem uma escolha: fazer parte. Atrapalhar você não vai. Sansão tentou atrapalhar, ele atrapalhou ele, mas não o plano de Deus, porque os filisteus morreram. O destino de Sansão era eliminar os filisteus que estupraram e destruíram Israel. Sansão trilhou por outras cavernas, mas no final das contas cumpriu o seu destino. O de José era livrar Israel da fome e da extinção. Quando chegasse a fome no mundo, Israel iria morrer de fome. Então José deveria ser governador do Egito para livrar Israel da fome. Isso era o destino de José. Mas no meio do caminho ele não aguentou a boca grande que ele tinha. Passou pela casa de Potifar, correndo a patifona. Você lembra da história? Foi para a caverna, foi para a cisterna, foi para a cadeia. Mas lá no final das contas, quando José está no Egito, todas as nações em volta foram extintas por causa da fome. Israel ele levou para dentro do Egito e disse assim: o mal que vocês fizeram para mim, Deus transformou em bem para vocês. Esse era o destino. Se José não tivesse no Egito, nós não estaríamos aqui, porque Jesus não teria nascido. Missão, propósito, destino. Por isso que você não pode acrescentar, ou nem pode nem tirar. O que Deus escreveu está escrito. Agora olha, por favor, o verso 15. Aonde é que está o meu livre-arbítrio nisso, pastor? Está aqui no verso 15. Diz assim: assim tudo que há já havia existido, tudo que será já existiu antigamente. O que mais? E Deus cobrará o passado. Onde é que está o livre-arbítrio aí no texto? Veja, o que há já existiu, o que vai existir já está escrito antigamente, mas Deus vai cobrar por você não ter andado nesse destino. Você tem livre-arbítrio, você faz o que você quer da sua vida, mas não pense que Deus não vai cobrar de você o que você deveria ter feito.
Você está livre para fazer o que você quiser, e eu estou livre para julgar você de acordo com aquilo que eu escrevi no livro. Percebeu? O texto diz: o que há já existiu, o que vai acontecer já existiu, e Deus vai cobrar o que eu não segui. Tem 3 tipos de obras. Tem obras más, obviamente obras boas. E quais as obras que seremos cobrados? 2. Umas seremos recompensadas, as boas. As obras más e as mortas. As mortas são todas aquelas obras que Deus escreveu para fazermos e seguirmos e não fizemos. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou realizar a minha obra. Você pode fazer parte dela, você pode se incluir, mas atrapalhar você não pode. Se você tentar atrapalhar, passa assim como um rolo compressor por cima de você. A Bíblia diz: toda a minha vontade eu vou realizar, diz o Senhor. E eu posso fazer parte dessa obra, mas não posso atrapalhar e nem posso tentar melhorar. Deus diz: eu vou edificar o meu reino. Eclesiastes 3,15: o que já foi e há de ser também já foi, e Deus pedirá contas daquilo que eu não fiz. Vamos transliterar isso aqui de maneira mais clara. Os seus caminhos, as suas obras, o seu destino já está escrito. Você pode estar andando por ele, ou você não pode estar andando por ele. Por isso que o termo diz: andássemos por boas obras. Eu lhe pergunto: você tem andado os seus caminhos ou os caminhos de Deus? Você tem cumprido o seu destino ou cumprido a sua vontade, traçado sua própria história? Vou te dar um exemplo. A Bíblia diz que tudo já está escrito no livro. Agora é o choque. Jesus está sentado no tribunal dele. E como que funciona esse tribunal? Como que um pecador será aceito diante de um Deus tão santo? A Bíblia fala que você só será salvo e aceito por causa de Cristo. A Bíblia chama isso de revestir-se de Cristo, vestir do Cordeiro. Deus não aceita você por você, Deus aceita você pelo sacrifício de Jesus. Isso é a doutrina básica do cristianismo, da salvação. Como que entende esse revestimento de salvação e de Cordeiro de Cristo? Vamos supor que você é um fazendeiro muito rico. Deixa eu olhar aqui para um que vai ficar rico. Deixa eu ver quem quer ficar rico. Esse aí você quer, né? Claro. Diogo, vamos supor. Aí você divide as ovelhas comigo depois. Diogo, vamos supor que você tem 3.000 cabeças de gado, Diogo. Diogo, lembra de mim quando entrar nesse paraíso. E você está lá com aquelas cabeças de gado. Agora você tem 2 vaquinhas prenhas, e as 2 vão dar à luz no mesmo dia. Uma dá à luz e o bebê morre, a outra dá à luz e a mãe morre. Agora nós temos mãe sem filho e filho sem mãe. O que você faz? Você pega o bebezinho da mãe morta e leva na mãe do bebezinho morto para mamar, senão o bebê morre. Mas você não percebe? Eu vi uma matéria do Fantástico, vocês viram domingo passado, que o cachorrinho chora quando vê a gente, mas ele não se emociona se vê você em vídeo, porque não sente o cheiro. É assim que os animais se comunicam. Ou seja, você pode até ter cara de crente, jeito de crente, documento de crente, roupa de crente. Se você não tiver o cheiro de Cristo, você não será aceito. Porque deixa eu te dizer, você leva um bichinho e a vaquinha olha assim e não sente o cheiro e começa a maltratar o bichinho. Mas aí o fazendeiro, o Diogo, lembra que ele está com o corpo da ovelhinha morta lá no pasto. Então o que ele faz? Ele pega a ovelhinha morta, tira a pele da ovelhinha e veste a ovelhinha
galinha viva e leva de novo para a vaquinha. Agora a vaquinha tem cheiro de vinho. Não que a gente engana a Deus, mas para você entender como funciona a justificação, essa é a maneira mais simples. Abraão fez isso. Você lembra da história de Isaac, Jacó e Esaú? Que Jacó foi aceito porque se vestiu de primogênito. Se você chegar diante de Deus sem as vestes de cordeiro, você não é aceito. Por isso que a Bíblia diz: não há salvação e nenhum outro pelo qual importa que sejamos salvos. É no nome de Jesus. Isso é salvação. Agora, isso é no tribunal do juízo final. Agora, como você será aceito no tribunal de Cristo? Perante Deus, você é aceito vestido de cordeiro. E perante o cordeiro, como você será aceito? Abra Apocalipse, capítulo 19. Depois deixa Eclesiastes pronto aí. Apocalipse 19, no versículo 7. Preste atenção. Aqui fala das bodas do cordeiro. Olha o verso 6. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, com o estrondo de muitas águas e poderosos trovões que bradavam aleluia. Portanto o Senhor nosso Deus é todo poderoso e reina. Olha o 7. Alegremos e exultemos e demos a glória, porque chegou a hora das bodas do cordeiro e a sua noiva se preparou. Olha onde você vai receber os galardões. E foi dado para vestir o que, gente? Linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino representa as obras dos santos. Ou seja, no tribunal de Cristo, que é as bodas do cordeiro, o ornamento da noiva são as suas obras. Sem boas obras, você não terá roupa para se casar. Foi-lhe dado para vestir vestes brancas de linho fino, porque o linho fino representa as boas obras dos santos. Perante Deus você se veste de cordeiro, perante o cordeiro você se veste das suas obras. Por isso que tem crente que vai sair de lá nu, com a mão no bolso. Percebeu? Está claro isso para você? Agora preste atenção. Eu estou agora no tribunal de Cristo. Jesus vai abrir o livro, e o livro tem o seu nome. Davi disse: cada um de nós temos um livro com o nosso nome, com a nossa história escrita, que não pode ser mudada. E o Senhor, relacionado à salvação, nós seremos julgados de uma outra maneira. Porque nós somos julgados, o julgamento da salvação foi na cruz, o julgamento das obras há de ser. Relacionado às obras e aos feitos, você não será julgado por coisas que você fez, você será julgado por coisas que estão escritas no livro. O Senhor vai abrir o livro e vai ler aqui, ó. Qual é o seu nome, querido? Pastor Anderson. Antônio. Seja. Pastor Antônio, era outro irmão, peguei o livro errado. Pastor Antônio, vem aqui à frente, por favor. É brincadeira, não vem não, de verdade. Ilustração. Aí o Antônio levanta e fala: Senhor, eu só tenho que corrigir um negócio, e eu não sou pastor. Aí Jesus vai olhar e fala assim: mas aqui está dizendo que você deveria ser. Caiu a casa. Irmão, a Bíblia diz que ele comprará o que está escrito.
tem sido pautado por isso. Empresário João: não, Senhor, eu até vou ir, mas eu quero que o Senhor saiba que eu sou pastor. Não, mas eu te levantei como um empresário para sustentar, não para ser pastor. E eu vou cobrar de você o que eu escrevi no livro. Gente, como eu sei da minha missão? É aquilo que aquece o seu coração. Você pode ser um empresário, você pode ser um jogador, você pode ser o que for, mas tudo tem que ser para a glória de Deus. Pastor, quando ele disse está acabando, eu prometi ao pastor Eros que ia terminar, não, eu prometi, eu vou cumprir, porque ele vai lá na minha igreja agora para ele dar o troco. 8 verso 1. Veja, há pessoas que são chamadas para serem abnegados, para não serem ricas, para serem missionários. Outros são chamados para serem influentes. Irmão, deixe-me te dizer, eu tenho amigos que são médicos, são jogadores, são juízes, que eles entram em lugares que eu não entro, mas depois que eles entram, é a mim que eles chamam. Pastor, vem aqui trazer a palavra. Não é assim com você? A sua história está escrita. Como que eu sei que eu estou seguindo o que Deus escreveu no livro? Te alegra? Está dando fruto? Você está influenciando gente? Agora, o que você está fazendo para a glória de Deus? Porque Deus vai cobrar o meu destino. Agora veja Lucas 8, verso 1. Havendo passado esses acontecimentos, caminhava Jesus por todos os povoados e cidades, proclamando as boas novas do reino. E os 12 discípulos iam com ele. Agora você vê os 12, eram pobres, gente. Marreco. Não tinha onde cair duro. Nem Jesus tinha um túmulo. Mas não era só pobre que era discípulo dele. Olha o verso 2. E também, isso aqui é base bíblica para a mulher sustentar marido também. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, conhecida como Madalena, que havia saído de 7 demônios. Joana, esposa de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susanas e as outras mulheres. Essas mulheres cooperavam com eles, com o sustento deles, com seus bens. O que essas mulheres eram? E qual era a missão delas? Diferente das dos discípulos. Jesus disse para os discípulos: não traga nada. Para outros ele disse: continue rico. Irmão, todo mundo nasceu com uma missão, mas todos têm o mesmo destino. Qual é? Paulo falou: para a glória de Deus. Porque quando você vive um estilo de vida que não compra o destino final, que é agradar o Senhor, que é para a glória do Senhor, você será cobrado e vai ser queimado e vai passar pelo fogo e vai sofrer dano no dia do julgamento. Missionária fulana de tal, vem aqui à frente. Não, pastor, o Senhor Jesus, o senhor está equivocado. Eu não sou missionário, eu sou apenas. Pois é, mas aqui está dizendo que você ia ganhar 50 mil almas. Cadê as almas? Eu concluo aqui te contando uma triste história. Conta-se essa história já de um livro antigo, que Deus chamou uma mulher para ir para a Argentina ser missionária, e ela não obedeceu. Ela foi protelando o chamado: Senhor, deixa eu fazer faculdade. Senhor, deixa eu ajudar a cuidar do neto. Senhor, deixa eu ajudar a cuidar do filho. E foi protelando. Um dia, está no livro que ela estava andando na Barra, aqui no Rio de Janeiro, e apareceu uma mulher de Deus, uma profeta, sei lá o que quer, pode ser até um anjo. Falou assim: você lembra quando eu te chamei para ir para a Argentina? Você lembra que eu te disse
que tinha almas para te dar na Argentina, e você protelou o seu chamado em tantos anos. Pois bem, eu quero te dizer que por sua causa 50 mil argentinos morreram e foram para o inferno, e o sangue deles eu vou cobrar das suas costas. Isso é Bíblia. Eclesiastes 3:19. Eclesiastes foi Ezequiel, me ajuda, Ezequiel, né? 3:19. Quando eu disser para você avisar o pecador que no pecado ele vai morrer, e você não avisar, é certo que esse pecador vai morrer no seu pecado, mas o sangue dele eu vou cobrar das suas costas, e para mim você será culpado da morte dele. Irmão, você quer pregar indo comigo para a África, ou você prefere começar por aqui? Porque sendo um servo do Senhor, você tem uma missão. Ela pode ser no trabalho, ela pode ser na faculdade, ela pode ser aonde e naquilo que você faz, mas viva para a glória de Deus. Nem que isso doa, nem que você perca, nem que você perca influência e inimizades, mas cumpra uma missão, porque nós seremos cobrados. Se Deus chamou você para cantar e você não canta, a Bíblia diz: quem sabe fazer o bem e não faz, peca. Se você pode pregar e não prega, você peca. Se você pode ajudar o próximo e não ajuda, você peca. Se você pode fazer missões, você tem que alcançar o seu destino. Pastor, qual que eu sei que é a vontade de Deus para a minha vida? Se eu falar de missões, explode seu coração. Missões transcultural e para a África, para o Afeganistão, onde está o Estado Islâmico. Tem gente que tem chamado para ser missionário, tem gente que é chamado para ser milionário. Todo mundo aqui pensa que tem chamado para ser milionário. Eu fui chamado para fazer isso aqui, mas não saia daquilo que Deus te colocou para fazer. Eu quero que você fique em pé. Fecha seus olhos, põe a mão no seu coração. Eu quero que em alguns minutos você vai pensar em tudo que você ouviu. Eu vou fazer 2 apelos aqui nessa noite. O primeiro apelo: pastor, eu quero entregar a minha vida nas mãos de Jesus. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero entregar-me a Ele. Eu quero me prostrar a Ele. Esse é o meu dom, esse é o meu talento. Eu vou fazer isso para a glória de Deus. Eu vou fazer isso para o louvor e glória do Senhor. Quem aqui quer entregar a sua vida na mão dele? Levanta a mão onde você está. Quem quer entregar a sua alma a Jesus? Tem alguém que quer fazer isso aqui hoje? Levanta a mão que eu quero orar por você. Não temos? Temos. Levanta a mão para eu orar. Temos pessoas aí. Isso, levanta a mão. Agora, em 5 minutos, você primeiro vai pedir perdão a Deus por andar fora de seus caminhos. Por andar fora de seus caminhos. Fala: Senhor, revela a mim o seu querer. Revela a mim a sua vontade. Ore. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Me submergi a sua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas.
Você será cobrado por isso, querido. Entre nisso. Deus está chamando você de volta à batalha. Deus está chamando você de volta ao reino. Oh, aleluia, Pai. Aqui nessa noite nós nos encontramos para obedecer o Senhor. Senhor, alinhe o nosso pensamento à sua vontade. Alinhe o nosso querer à sua vontade. Senhor, revela a nós, no nosso coração, o que o Senhor quer de nós. Me ensina a viver para a tua glória, Senhor. Me ensina a viver para a tua glória. Em nome de Jesus. Antes de passar ao pastor Emerson, eu quero fazer uma rápida oração de cura. Como eu sei que sempre é anunciado. Põe a mão onde você precisa da cura. Senhor, eu oro, libero a tua palavra de cura, em nome de Jesus. Que o Senhor venha tocar e ministrar na vida desse irmão. Pai, eu oro para que a vida dele seja tocada, que não haja nenhuma enfermidade, nenhuma doença, mas que possamos, meu Deus, ser curados aqui nessa noite de toda dor, enfermidade e doença. Que todos que estão nos assistindo agora pela internet sejam tocados e ministrados em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, essa mensagem se chama Tribunal de Cristo. Tem ela no YouTube. Se você quiser, pega lá, Tribunal de Cristo, indica para alguém. O que a gente quer é que a igreja desperte para o serviço. Que a igreja desperte, possa entender a prática das boas obras, missões, evangelismo. Quantos aqui nunca fizeram um evangelismo junto com a igreja? Fala por irmão, nós temos que deixar de ser crente chupinha. Só temos que ganhar almas para Jesus, amém? Ó, na saída eu estou ali, vai lá, adquira o material, seja bênção na nossa vida. Beijão. Aplauda o Senhor. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite tremenda que o Senhor nos concedeu, Pai. Obrigado pela palavra ministrada através do teu filho. Ó Deus, obrigado porque estamos saindo daqui motivados, fomos confrontados e, ó Deus, saindo daqui motivados para fazer a tua obra e cumprir o nosso propósito, o nosso chamado. Deus, fortalece-nos, ó Deus, que nós possamos estar firmes em ti a cada dia, Senhor, e entender que a salvação não é um fim, mas ela é um começo. Ó Deus, desperta a tua igreja. Deus, agora nos leve em paz para os nossos lares, nos livra de todo o mal e que possamos ter ainda uma semana abençoada na tua presença. A ti seja a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém. Abraça as 5 pessoas do seu lado, vá para sua casa glorificando a Deus.